Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, que alegria é chegar ao teu coração neste dia. Hoje é dia 31, sexta-feira da 17ª semana do tempo comum. Hoje a igreja, ela olha para a memória dos santos e traz para a nossa reflexão, a nossa homilia diária, a memória de Santo Inácio de Loyola, um sacerdote, grande sacerdote. Vamos ouvir o evangelho que a igreja nos propõe hoje, e a partir do evangelho, então, nós iremos fazer a nossa reflexão, a nossa homilia diária. Jesus chegou à sua terra natal e ensinava o povo na sinagoga. Eles ficaram admirados e disseram: de onde lhe vem tanta sabedoria e tantos poderes? Não é ele filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todos entre nós, suas irmãs? De onde lhe vem tudo isso? E se escandalizaram com ele. Mas Jesus lhes disse: um profeta não é desprezado senão em sua terra e em sua própria casa. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, um profeta não é desonrado senão em sua terra natal, em sua própria casa. Quantas vezes nós encontramos com essas desonras em nível de família, né? Tanta perseguição, tanta maldade no coração dos irmãos, dos parentes, da própria família. Então ali acontece essa desonra, muito entristece o coração desses nossos irmãos e irmãs que se relacionam com esse tipo de situações, sobre esta própria incredulidade entre os seus. Hoje, como ontem, falar de Deus como aqueles que nos conhecem há tanto tempo é difícil. A gente passa por isso, né? Tantas vezes no dia a dia da nossa vida de evangelizadores. Veja, no caso de Jesus, São João Crisóstomo comenta: o povo de Nazaré o admira, mas essa admiração não os leva a crer, e sim a sentir inveja, como se dissessem: por que ele não eu? Esta grande inveja consome o cerne, o coração da família, dos irmãos, dos parentes, dos amigos. Jesus conhecia bem aqueles que, em vez de ouvirem, se escandalizavam com ele, pois eram parentes, amigos e vizinhos a quem ele amava, mas era justamente a eles e com eles que partiam das suas realidades, essas inseguranças, essas realidades de ciúmes e invejas, e transmitiam toda esta maldade como uma mensagem falsa, não verdadeira, enquanto que Jesus, ele anuncia uma mensagem de salvação. Por isso é difícil pregar para as pessoas que nós conhecemos. Nós que não podemos realizar milagres e não possuímos a santidade de Cristo, mas procuramos viver no dia a dia esta dependência de Cristo pela ação do Espírito Santo. Nós não provocaremos inveja, embora isso possa acontecer às vezes pela nossa imaturidade, pela nossa falta de esforço, pela nossa falta de verdade. A gente corre o risco de viver uma vida cristã muito medíocre, muito rasa demais. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ser fortes, ser verdadeiros e descobrir nesse caminho com Jesus que o caminho que nos faz amar a Ele aparece nos pequenos detalhes daquilo que nós vemos, ouvimos e fazemos o nosso testemunho. A este respeito, meus irmãos e minhas irmãs, devemos também ter em mente com a clareza das falhas que somos capazes de realizar, visíveis e invisíveis no caminho, na busca para a santidade. A busca das virtudes, ela tem que ser constantemente em nossas vidas. Aqueles que estiverem ao nosso lado durante anos podem pensar que nós podemos
aparecer, que nós podemos perseguir e massacrar. Mas se nós estivermos na verdade, nós iremos contemplar com o ensinamento de Cristo, iremos superar essa perseguição, esta maldade tão presente no nosso tempo. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos convida a pregar, a falar sobre Deus, a falar de Deus para as pessoas nas cidades, na nossa família, nos momentos difíceis, nas tribulações, nas vitórias, nas fraquezas, nas enfermidades. É necessário e é muito profundo para nós voltarmos para Jesus, ficar com Jesus e ali aprender de Jesus o procedimento correto para não deixar com que a fama nos engula, mas que nós façamos um trampolim dessa fama para uma vida de oração constante e assim tocar a experiência dos milagres que são proferidas e realizadas pela palavra de Jesus. Hoje também nós podemos correr esse grande risco de construir falsas pontes, rupturas, falsa santidade, falsas verdades, em prol de uma verdade que não sustenta e que não nos sustenta para a caminhada com Cristo. Pregar a palavra de Deus é ser verdadeiro, pregar com o coração e com o querer de Deus. São João Crisóstomo, ele vai acrescentar no seu comentário, assim lhe diz: considerem, peço-vos a bondade do Mestre. Ele não os repreende por não ouvirem, mas diz-lhes com ternura: um profeta não é desprezado senão na sua terra e na sua própria casa. É claro que Jesus teria partido dali triste, mas teria continuado a orar para que a sua palavra salvadora fosse bem recebida pelo seu povo. Continua São Crisóstomo. E nós, que não temos nada a perdoar ou ignorar, também devemos orar para que a palavra de Jesus alcance aqueles que amamos, mas que não querem nos ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, que riqueza! Pouca fé pode realizar grandes coisas. Então a gente precisa desejar esta fé, ainda que seja pequena, como um grão de mostarda, a gente precisa desejar. A fé, meu irmão, minha irmã, vai florescer nos campos em que nós lançarmos essas sementes. Deixemos com que o Pai do céu nos atraia para o seu Filho Jesus. E vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração aberto. Ali, com o coração aberto, nós queremos acolher o dom da fé, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Por fim, nós, cristãos, cremos em Deus, não por ser separado de crer naquele que Ele enviou, o seu Filho amado. Não é porque nós somos separados, nós estamos caminhando, não. É porque Ele enviou sobre nós o seu Filho amado, e quem o Pai se agrada. Deus nos diz para ouvi-lo, e nós precisamos cultivar esse querer, essa vontade de Deus. Que o Senhor nos conceda, meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada tão rica, tão bela, o discernimento, a graça, a intimidade e o querer de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, paz e bem.